Feliz 2021! Hoje é dia 1º de janeiro de 2021. E vamos estudar direito processual penal, tabelinha mágica, foro prerrogativo de função, improbidade, crime de responsabilidade, crime político, improbidade administrativa, não há foro por prerrogativo de função para ação de improbidade, exceto se for para subverter a pirâmide do judiciário. Candidata Aline, existe foro por prerrogativa de função na ação de improbidade administrativa? Candidata Aline? Não, excelência, não existe foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa, exceto se for para subverter a ordem do judiciário. Excelência, cuidado que o artigo 84, artigo 84, parágrafo 2º, que fala que a ação de improbidade será proposta perante o tribunal competente que julgar criminalmente no caso de prerrogativa de função, foi inconstitucional, declarado inconstitucional. Por quê? Porque improbidade administrativa é uma ação civil, não é uma ação penal. Então, o foro por prerrogativa de função, em regra, é para as ações penais, não para ação civil, tá? Por isso que não há foro de prerrogativa de função se a pessoa comete, por exemplo, um ministro do STF comete um crime de improbidade, né? Ele não vai ser julgado pelo foro de prerrogativa de função, em regra. Mas, se no caso ele cometeu esse crime, né? No caso, antes dele ser ministro, e ele fosse, pelo fato de não ter foro de prerrogativa de função, ele cometeu a improbidade antes de ser ministro do STF, ele seria julgado por um juiz de primeiro grau. Mas isso iria subverter a ordem do Poder Judiciário, a pirâmide do Judiciário, então no STF entendeu que isso não se aplica. Nesse caso específico, não vai haver o foro por prerrogativa de função na ação de improbidade, exceto se for subverter a pirâmide do Judiciário. Nesse caso específico, então, vai ser aplicado o foro por prerrogativa de função, o ministro vai ser julgado pelo STF, para que não seja julgado por um juiz de primeiro grau. Então, em regra, se for um caso que não ocorra subversão da pirâmide do judiciário, sim, não há foro prerrogativa de função. Cada um é julgado pelo juiz de primeiro grau, normal, e vai. Não tem prerrogativa de função na improbidade administrativa. Se o presidente comete crime uma infração, né, de improbidade administrativa, um ato de improbidade administrativa, não vai ser aplicado a foro de prerrogativa de função no presidente no STF. Ou seja, o presidente não vai ser julgado no STF. Seria isso? Enfim, seria isso. Então, agora, crime de responsabilidade. Se o presidente comete um crime de responsabilidade, não é o presidente, não é o STF que julga. Se o presidente comete crime de responsabilidade, é o Senado que julga. Ao contrário do que o nome indica, crime de responsabilidade não é crime, mas uma infração político-administrativa, tá? Então, o crime de responsabilidade, no caso, se for o presidente, quem vai julgar é o Senado, e ao contrário do que indica, o crime de responsabilidade não é crime, mas sim uma infração político-administrativa. Crime político. Diz que crime político é competência da Justiça Federal. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos. Diz que crime político é competência da Justiça Federal, tá? Crime político é competência da Justiça Federal. Se o crime político é competência da Justiça Federal, artigo 109, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos. Crime político, então, Justiça Federal, que julga os crimes políticos. Crime de responsabilidade, quando é o presidente, é o Senado. Improbidade administrativa, juiz de primeiro grau normal, não há foro prerrogativo de função. Cessou a função pública, cessa o foro prerrogativo de função, acabou, aposentou, acabou, exceto se renunciar para se safar e ficar provado isso. Súmula 451, a competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Para ação penal por ofensa à honra, sendo admissível a exceção da verdade, quanto ao desempenho de função pública, prevalece a competência do foro prerrogativo de função, ainda que já tenha cessado. Olha, então, exceto aqui, lembra do caso da honra, do juiz que a Ana Rita comete um crime
contra a honra, né? Admitida a exceção da verdade, a Ana Rita realmente cometeu aquele crime, deixou de ser juíza neste caso. Se ela exerceu durante se for um crime que ela cometeu relacionado ao exercício da função, mesmo que tenha cessado a função dela, quanto ao desempenho da função, entendeu? Se ela praticou um crime de coação no curso do processo, coagiu a testemunha, por exemplo, foi acusada disso, admitiram essa exceção da verdade, ou seja, o processo continua com a possibilidade dela ter feito isso mesmo. E aí o que vai acontecer? Ela deixou de ser juíza. Se essa for a prerrogativa de função da Ana Rita no TJ? Não, porque tem a súmula 396, é o número do universo, 369, e prevalece a competência especial por foro de prerrogativa de função, ainda que já tenha cessado o exercício funcional da Ana Rita no caso de admitida a exceção da verdade no crime por ofensa à honra no exercício do desempenho de suas funções. Tá? Então, repetindo, improbidade administrativa não é crime, portanto, não ocorre foro prerrogativa de função da improbidade administrativa, exceto se for subverter a pirâmide do judiciário. Crime de responsabilidade, presidente é julgado no Senado. Crime de responsabilidade não é crime, mas sim uma infração político-administrativa, lei 1079 de 50. Crime político é da Justiça Federal, compete aos juízes federais julgar os crimes políticos. Compete aos juízes federais julgar os crimes políticos. E esse eu já falei.